Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Bom, boa tarde a todos, agradeço a presença. Deixa eu me apresentar, eu sou servidor público do estado e do município, eu estou envolvido com atendimento odontológico ao paciente soropositivo desde 2000. Atualmente eu trabalho no serviço de atendimento ambulatorial especializado em DST-AIDS no município de Cuiabá. A gente realiza o tratamento odontológico. Eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito desse assunto, mas inicialmente eu gostaria de limitar um pouco o assunto, porque atendimento odontológico ao paciente HIV positivo. Por que não atendimento odontológico ao paciente com AIDS, né? Mais adiante eu vou fazer a diferenciação dessas duas condições, mas as informações que eu pretendo passar para vocês, a intenção é dar um pouco mais de conhecimento ou reforçar o conhecimento, que eu acredito que a maioria já tem, que é a AIDS, a infecção da AIDS, o tratamento. Nós já estamos há 37 anos dessa infecção, então já não é mais um assunto que gera tanto temor, e a gente tem na mídia as informações. Mas esse conjunto de conhecimento que eu pretendo conversar com vocês, ele vai se destinar ao colega que está na ponta do serviço público, na unidade básica de saúde, e não tem as condições de atendimento que eu, como exemplo, tenho, que estou inserido num centro médico que tem todas as especialidades, que atende o paciente soropositivo, eu tenho acesso à ficha desse paciente, eu sei como é que está andando no tratamento. Então a gente vai caminhar essa conversa, eu procurando municiar vocês, para vocês poderem na ponta, recebendo esse paciente, com certeza vocês têm um bom acolhimento e um acolhimento com segurança. Vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de fazer a diferenciação entre as duas condições, né, de saúde. O paciente com AIDS, que o pessoal falava antigamente, o paciente aidético, é um paciente doente, ele tem uma síndrome, ele tem um conjunto de patologias, né? Ele já está infectado há um certo tempo. O agente etiológico é o vírus da imunodeficiência humana, o HIV tipo 1. Essa doença ela tem uma evolução muito lenta, mais adiante a gente vai verificar nesses dados. O paciente leva mais ou menos 10 anos, se ele não for diagnosticado, ele vai levar 10 anos, mais ou menos, para desenvolver essa síndrome, né? Tem tratamento, né? Inclusive o Brasil, durante muito tempo, foi uma referência no tratamento à AIDS. Ele disponibiliza até hoje toda a medicação antirretroviral e as medicações para os tratamentos associados à síndrome. Mas ela é fatal, né? Se a gente tivesse um indivíduo que vivesse 200 anos, provavelmente ele ia falecer, porque ela causa uma inabilidade do sistema de defesa do organismo. Na verdade, o indivíduo ele não morre da AIDS, ele morre das infecções que vão acometer o organismo. O sistema imunológico dele de defesa do organismo, ele está deficiente por conta do ataque desse vírus, né? E o vírus HIV, nós temos uma representação aqui do vírus HIV. Ele é um vírus, é um lentivírus da classe dos retrovírus animais. O que é isso aí? Esse vírus ele não tem capacidade de se reproduzir sozinho. Então ele precisa infectar uma célula hospedeira, ele injeta o material genético dele que está representado nessa região, potencializado por algumas enzimas, a transcriptase, reversa, a protease, que vai obrigar a célula a fabricar novos vírus. Então você tem um vírus entrando numa célula, e essa célula sofre uma lise dessa parede celular dela, gerando milhões de vírus. Então, a progressão ela é muito alta, ele tem um tropismo, ele tem uma atração muito grande pelo linfócito, que é uma célula de defesa.
o linfócito no mecanismo da imunidade, ele vai capitanear, ele vai modular toda a resposta tumoral e celular do organismo. Então, ele, atingindo essa célula, ele provoca a morte celular e, com isso, começa a aparecer as infecções oportunistas. Todo mundo tem contato com vírus, bactérias, diariamente a gente está em contato, mas a gente, invariavelmente, na maioria das vezes, a gente não se infecta. Por quê? Porque a gente tem um sistema imunológico competente que vai identificar esse corpo estranho, vai carregar, essa seria a imunidade inata, que a gente já nasce com ela, vai identificar, vai fabricar um antígeno específico, um anticorpo específico para esse antígeno, e esse organismo ele vai ser eliminado. É assim que funciona, mais ou menos, de maneira resumida, o sistema imunológico da gente. Eu gostaria de acrescentar, a gente procura ler um pouco mais esse assunto, que é a área que a gente trabalha, e eu vi um artigo que, na verdade, a terapia antirretroviral, a medicação que o soro positivo ele recebe para evitar que ele venha desenvolver a AIDS, ela seria, estabelecendo um paralelo para a nossa área de saúde, ela seria uma dose subterapêutica. Então, na verdade, a medicação vai atuar no processo de replicação e de adesão desse vírus à membrana do linfócito, mas ele não consegue eliminar esses vírus completamente do organismo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um indivíduo que vai, às expensas da sobrevida dele com essa infecção, ele vai tendo que, o médico, a equipe médica que vai tratando esse indivíduo, ela tem que estar rotineiramente trocando essa medicação, porque a tendência é a medicação falhar, né? Então, nós temos, na verdade, um indivíduo que já tem muito tempo de tratamento com o antirretroviral, um indivíduo que tem um vírus muito resistente ao tratamento. Eu vou trabalhar com um gráfico para a gente entender como é que é a evolução, como é que se dá essa relação do vírus com o organismo, né? Eu falei para vocês que o vírus ele não tem capacidade de se reproduzir, portanto, ele precisa de uma célula hospedeira, ele precisa colonizar uma célula específica para poder se reproduzir, numa escala muito grande, e ele provoca a morte dessa célula. A célula, eu já falei, que é o linfócito mais o linfócito TCD4 e o CD8, mas a gente vai se fixar mais no TCD4. Então, na maioria das vezes, você tem, quanto maior essa carga viral, quanto mais vírus eu tenho no organismo circulando, menor eu tenho a quantidade de linfócito. Então, na maioria das vezes, ele é inversamente proporcional. A gente tem aqui, nessa tabela, uma titulação do que seria a quantidade de células TCD4 que a gente tem no organismo. Por exemplo, se hoje eu for fazer um exame de contagem de célula TCD4, eu devo estar 1.100, 1.200, se eu estiver estressado ela está um pouquinho mais baixa, mas na maioria das vezes eu caminho com essa titulação plasmática. A titulação dessa célula, nós vamos acompanhar ela, que seriam essas esferas escuras, e a viremia plasmática, a quantidade de vírus circulando no sangue, nós vamos ter com essas bolinhas brancas. Então, vamos considerar uma hipótese: o indivíduo teve uma relação sexual desprotegida, né? A via sexual preferencialmente ainda é a maior, que responde maior pela causa da infecção. Ele teve uma infecção, ele teve uma relação sexual desprotegida, o vírus entrou no organismo dele, o sistema imunológico é ativado. Vocês vejam que o sistema imunológico é ativado, o linfócito vai lá para fazer o reconhecimento desse vírus, o vírus coloniza ele e aí o vírus começa a subir. Eu expliquei para vocês que ele entra, ele se adere ao linfócito TCD4 e morre um linfócito TCD4, de dentro da célula do linfócito TCD4 sai milhões de vírus. Então, a progressão é muito violenta. Isso no período de 3 a 4 meses ocorre esse processo, o organismo vai lá, se defende um pouco e o vírus vai cada vez mais aumentando a titulação. Até o ponto, mais ou menos 3, 4 meses, que ocorre o que a gente chama da primo-infecção, né? O sistema imunológico ele é ativado de tal maneira, o organismo tem os sinais clínicos de qualquer infecção viral, febre, mal-estar. Isso
passa 3 a 4 dias, o organismo consegue, com a ativação do sistema imunológico, derrubar praticamente a viremia. Então, o organismo, inicialmente, ele consegue controlar essa infecção viral, mas, como eu falei que o vírus continua se reproduzindo, vocês percebam que eu não tenho mais a titulação que eu tinha antes de um indivíduo que não era infectado. E aí você entra no período de latência clínica. Tá? Isso aqui é um esquema, a evolução típica de uma titulação de uma pessoa que se contaminou, não sabe que está contaminada e, por consequência, não foi diagnosticada e também não foi tratada. Ela vai passar por um período de mais ou menos aqui de 8 a 10 anos, né, experimentando aqui e acolá alguma infecção que rapidamente vai ser debelada, mas o sistema imunológico continua sendo derrubado, porque o vírus ele sai do meio circulante do sangue periférico e ele vai para o sistema linfático, onde é produzido os linfócitos também, o T e o B no baço e no timo. E ele vai derrubando gradativamente as defesas do organismo. Tá? O que vai acontecer? Vai ter uma hora que o sistema imunológico está tão danificado pelo vírus que aí o indivíduo ele passa a ter os sinais constitucionais de uma doença que resulta da deficiência do organismo. Ele vai apresentar infecções que normalmente têm uma evolução atípica, né? Você tem um indivíduo que vai apresentar uma diarreia de 15, 20 dias, né? Um emagrecimento, sintomas de caquexia, ele vai apresentar pneumonia, tuberculose. Inclusive, hoje tem muitas doenças que estão mantidas na sociedade por conta dessa infecção do HIV, né? Eu tenho contato com tuberculose, mas eu não me contamino. Por quê? Porque meu organismo é imunocompetente. Esse indivíduo vai apresentar doenças oportunísticas e vai a óbito. Isso aqui era a evolução típica antes de 1984, que era quando, até 1986, que foi quando a ciência descobriu o AZT. O que é que a terapêutica antirretroviral ela vai fazer? Ela vai prolongar esse período de latência clínica do organismo. Eu tenho um paciente que tem mais de 20 anos de diagnosticado, e ele vai tomando a medicação, e aí muda, associa, suspende, continua. Existe um arsenal hoje de terapêutica antirretroviral muito grande, com o objetivo de quê? De curar o paciente, não, mas de manter ele o máximo possível de tempo nesse período de latência clínica. Vamos adiante. Aqui são imagens, não necessariamente, pelo menos no caso do artista aqui, não necessariamente, eu não sei se antes ele era, mas eu queria ilustrar a diferença, né, visual de uma pessoa HIV positiva, uma pessoa assintomática, né, e uma pessoa, é o mesmo indivíduo, vocês vejam o aspecto que o paciente doente de AIDS fica. O incrível é que a maioria das pessoas ainda continuam esperando. Quando a gente está no consultório e fala, doutor Romualdo, na sua agenda hoje nós temos um paciente soropositivo para atender. Eu espero que não mais hoje, mas num tempo não tão antigo assim, a gente tinha o colega imaginando que ele ia receber esse tipo de paciente, né? Como eu falei para vocês, com o advento da terapia antirretroviral, a gente tem esses pacientes flutuando nessa situação. Ele fica assintomático, a terapêutica falha, ele abandona o tratamento, ou ele deixa de tomar o coquetel e ele adoece com AIDS. Aí a equipe que trata dele vai lá, troca a medicação, conversa, ele volta a tomar, então ele fica flutuando nesses espaços. Né? Se a gente pensar por que a AIDS, o tratamento da AIDS, ele levou tanto empenho do governo, e tem outras doenças que são mais antigas e o governo não tem tanta verba, se bem que hoje a verba para a saúde, com toda essa crise financeira que o país vem, está atingindo todos os lados, inclusive o programa DST-AIDS. Por que a gente imagina que com a AIDS foi dado tanta atenção? Porque no início dessa doença você tinha o público envolvido eram de artistas, eram de pessoas que conseguiam mobilizar a sociedade. Né? Vamos lá. Muito bem.
eu vou conversar com vocês sobre a história da AIDS, né? Como é que essa história começou? É uma doença nova, ninguém ouviu falar da AIDS. Tem alguns artigos que eu vou mais adiante falar para vocês, inclusive que é feita essa discussão, né? O primeiro caso de AIDS oficialmente notificado foi em 1980, né? O Centro de Doenças de Atlanta, é um órgão estadual do governo federal que coleta que notifica e coleta esses agentes, qualquer tipo de infecção biológica ou química que aparece. O CDC de Atlanta, um dos CDCs, coletam, começou a notificar que tinham 5 casos, né, de jovens previamente saudáveis, todos eles homens homossexuais, que estavam doentes, né? E essa doença, ela não tinha características do perfil que eles tinham, né? Eram 5 jovens com história de estarem previamente sadios, alguns deles acometidos por uma pneumonia causada pelo pneumociste carini. Essa doença ela é encontrada em pessoas que estão em tratamento de câncer em estágio avançado, é encontrada em crianças recém-nascidas doentes. Então, como é que essa doença estava atingindo adultos jovens previamente saudáveis? Uma outra parte estava atingido por sarcoma de Kaposi, que é uma neoplasia do tecido. Ela não é esperada, mas ela é descrita, ou era descrita em pessoas idosas, né? Como é que esse tipo de doença estava aparecendo em jovens. Então, a comunidade médica começou a ficar atenta ao que estava acontecendo, né? Você tinha doenças que não eram próprias daquele perfil. Aqui no Brasil, no Paraná, foi notificado o primeiro caso. E aí começaram as pesquisas, e é interessante observar que, em alguns casos, os serviços de diagnósticos e monitorização dessas doenças mais organizados, às vezes aparece um indivíduo com alguma doença assim muito estranha, e o organismo e o órgão ele coleta esse sangue e deixa guardado. Até então, até 1980, acreditava-se que eram os primeiros casos de AIDS que teriam surgido. Começaram a falar que existia um paciente zero, que era um aeroviário, homossexual, que era lá do Canadá, de uma companheira do Canadá, que ele tinha vários parceiros, ele ia para os Estados Unidos, ele rodava o mundo e ele transava, e então ele espalhava essa doença. A partir de 2003, o pessoal começou a monitorar e procurar entender de onde vinha a AIDS, né? E começou a se descobrir que existiam já relatos. Como a doença não era descrita nem conhecida, né, não chamava a atenção da comunidade médica, se imaginava que ela tinha começado em 1980, né, e provavelmente o paciente zero teria sido esse indivíduo. Então foi descoberto, começaram a revisar histórias médicas de infecções atípicas em pessoas. Então, só para ilustrar, tinha uma médica dinamarquesa que trabalhou na África, na época, estudando o ébola, e morreu justamente dessa pneumonia por pneumociste carini, né? Então, provavelmente, notificado oficialmente, tenha sido em 77, 3 ou 4 anos antes, a primeira notificação, depois das revisões dos dados, foi que começou a se acreditar que antes de 1980. É necessário que eu fale para vocês que a doença ela é caracterizada, a doença AIDS, ela é caracterizada por essas síndromes que eu estou falando. E se vocês lembram no slide anterior, eu falei que existe 10 anos aí para essa doença aparecer. Então, aí o pessoal começou a trabalhar, a pesquisar mais, principalmente na África, e descobriram que já existiam relatos no início do século. Então, em 1900, já existiam relatos de doenças associadas a infecções virais associadas a uma queda abrupta da imunidade. Então, a AIDS ela é um pouco mais antiga. E tem esse artigo, na verdade é uma transcrição feita por esse médico europeu, de uma palestra que ele fez na USP, em que ele pergunta, mas a AIDS seria uma doença nova? Né? Porque até então, até 1980, ninguém tinha falado disso. Ou ela
atingia um determinado grupo social ou uma determinada região do planeta, em que não exigia-se, não chamava a atenção dessas infecções, né? E aí é só você colocar aqui nos buscadores clássicos da internet que você vai ver são 10 ou 15 folhas de transcrição e ele levanta várias hipóteses, faz várias e sérias considerações. A primeira dela é que sempre existiu no meio animal um vírus que causava a imunodeficiência em alguns animais específicos, particularmente falando nos macacos na África, né? Esse vírus, um tempo depois, ele foi chamado vírus da síndrome da imunodeficiência símia, seria o CIV. Eles isolaram esse vírus e verificaram através do genoma que ele era parente próximo do vírus que infectava o doente de AIDS atual, que seria o HIV tipo 1. Esse vírus, ele acometia o animal e, por algum motivo, ele passou do chimpanzé, principalmente o chimpanzé, mas tinha também o macaco mangabei, todos na África, que também apresentava essa deficiência de imunidade. A questão que ele coloca aqui é qual foi o gap, o que aconteceu, e esse vírus que colonizava o macaco, ele passou a colonizar o homem. Com mais buscas ainda, e mais estudos, e analisando soros guardados de pessoas que tinham sido acometidas, ele verificou que esse vírus, por algum motivo, ele mudou. Existiam seres humanos que se contaminavam com esse vírus do macaco, mas o vírus não tinha capacidade de ser transmitido de homem para homem. Ele saía do macaco, né, por uma solução de continuidade. Existem relatos na África que existia o hábito de alimentação desses animais, então, principalmente o chimpanzé, ele era caçado, se esfolava o animal, provavelmente houve alguma solução de continuidade aí, algum ferimento, mas o indivíduo era infectado e ele morria sem ter a capacidade de passar para outro ser humano. Esse palestrante, ele considera que na época, depois do pós-guerra, houve algumas experiências médicas, algumas testagens de vacina contra a varíola, vacina contra algumas doenças que acometem o povo africano, contra a malária. Então ele traça uma possibilidade que esse indivíduo que estava infectado pelo vírus do chimpanzé tenha sofrido alguma mutação por ter recebido alguma vacina, alguma testagem de vacina, né? A gente tem, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos na África um processo de socialização, de crescimento populacional e de crescimento das cidades muito grande. Nós tivemos, nessa época também, os conflitos que vieram depois do processo de descolonização da Europa, um trânsito muito grande de pessoas. Nesse período pós-guerra já se usava droga, né? Mas não drogas injetáveis endovenosas. As práticas sexuais ficaram mais abertas, principalmente no que tange às práticas sexuais homossexuais, mais organizadas. Então ele acredita que isso facilitou essa pandemia, né? Os casos iniciais foram identificados no Haiti, né, na América, nos Estados Unidos e na Europa. Esse seria o HIV tipo 1, que é esse que contamina preferencialmente os países ocidentais. Nós temos o HIV tipo 2, que ele contamina apenas os países africanos. Muito bem. Eu coloquei esse slide para justamente responder aquele questionamento. Por que o governo brasileiro
a sociedade se mobilizou de tal maneira para montar programas e fazer uma provocação para o Estado, a fim de montar um programa. Nos outros países, inclusive países que tinham mais condições financeiras que o Brasil, não forneciam gratuitamente a terapia antirretroviral, né? Talvez uma das respostas sejam essas, né? Com exceção do Fred Mercury, nós tivemos grandes figuras nacionais, famosas, que foram acometidas pelo vírus HIV, né? Com exceção desse indivíduo aqui, esse é o Betinho, que já faleceu, todos esses indivíduos aqui já estão falecidos. O Betinho, no caso, até onde se sabe, era de uma família de hemofílico, tinha um Enfio, que era um cartunista, que era o irmão dele, todos eles foram contaminados no processo de transfusão, necessitavam fazer transfusão, e a gente tem, de 1980, o aumento dessas notificações da AIDS, né? Nós tivemos em 85 o teste sorológico, então de 85 para trás, um pouquinho próximo de 85, todas aquelas pessoas que necessitaram por algum motivo ou por uma patologia pré-existente como essa era do Betinho, dos hemofílicos, receberam transfusão sanguínea. Não tinha esse controle e eles foram infectados também. Só a título de curiosidade, em 1980, com a notificação dos primeiros casos, começaram uma corrida da comunidade científica para identificar qual era o agente etiológico dessa nova doença que tinha aparecido, né? Que a gente já discutiu, que não era tão nova assim, mas não havia uma provocação, não haviam casos suficientes que favorecessem uma pesquisa maior da comunidade científica e médica para identificar. Atualmente começou a atingir a sociedade ocidental, houve uma provocação maior. Em 1984, eles conseguiram isolar o vírus, o agente etiológico, chamaram de vírus da imunodeficiência humana, seria o HIV, e eles, a curiosidade é que esse vírus conseguiu ser isolado na França, no Instituto Louis Pasteur, mas ele não tinha tanta significância assim no mundo acadêmico, então uma das médicas, uma das profissionais que trabalhavam no laboratório, resolveu enviar essa cepa para os Estados Unidos, no laboratório do Dr. Robert Gallo, que era muito mais conhecido, e aí o Robert Gallo tomou posse desse vírus e concluiu que concordou com a dúvida da colega na Europa, e em 1984 ele foi tido como o médico que conseguiu isolar o agente etiológico da síndrome. 10 anos depois, eles se organizaram e aí foi concedido, não sei que título foi esse, mas foi o Instituto Louis Pasteur o primeiro a isolar o vírus HIV. Um ano depois é criado o teste sorológico, uma vez que a gente tem identificado o agente etiológico, então começa os exames sorológicos para fazer a testagem daqueles indivíduos que estavam infectados, né? Então, inclusive, a administração dessa possibilidade de diagnóstico nos centros que faziam coleta de sangue para fazer doações e transfusões também. Em 1986, é descoberto a primeira terapia antirretroviral, à base do AZT, né? O Brasil, logo um pouquinho depois, já institui o Programa Nacional de Combate à AIDS, de prevenção com medidas preventivas, e começa a tratar. Aí esse indivíduo que já era diagnosticado numa fase tardia da doença, já doente de AIDS, ele já era diagnosticado numa condição assintomática, né? Seria o HIV positivo, porque ele ia fazer testagem sorológica, você tinha os programas pré-natais que até hoje conseguiram reduzir as infecções verticais, transmissão de mãe para filho, apesar de que a gente ainda tem algumas pessoas por falha do SUS ou falta de educação da população, que passa pelo período gestacional sem ter feito o exame HIV, né? O boletim epidemiológico mais recente que eu consegui, o de 2016, nós já temos 842 mil casos notificados, de 1980, que foi quando foi descoberto a AIDS, né? Doença AIDS, tá? O indivíduo não é a notificação do indivíduo assintomático. A região mais que responde pelo maior número de casos é a Sudeste. É interessante, em saúde pública, quanto mais organizado a estrutura, quanto mais estruturado
o órgão de saúde pública, mais casos ele tem. Então, a gente tem, no Sudeste, continua respondendo pela maior parte dos casos. O masculino, o homem continuou mais acometido. No início da epidemia, nós tínhamos 18, 24 homens, a maior parte deles homossexuais, para cada uma ou duas mulheres. Ocorreu uma heterossexualização dessa doença pela conscientização das pessoas homossexuais em utilizar métodos preventivos, né, uso da camisinha, e aí você teve uma redução. Apesar de que hoje já existem dados apontando que está aumentando de novo o número de casos em homossexuais masculinos, jovens, que não são daquela época em que a doença carregava um estigma social maior. A idade dessas notificações, a maior parte delas é de 30 a 34 anos, então a AIDS ela não acaba só com a vida do indivíduo, mas ela traz um problema social e econômico muito forte para o país, porque é uma idade que o indivíduo está produzindo, né? Nós temos como características a raça negra hoje, atualmente responde por uma parte das infecções, das notificações, perdão, o grau de instrução é o baixo. Então, com esses dois dados aqui de raça e do grau de instrução, a gente tem, além da heterossexualização dos casos, a gente tem uma pauperização, né? A gente sabe que o grau de instrução é um indicador bom do nível socioeconômico da pessoa e, infelizmente, as minorias aqui estão representadas. Esses são dados de uma revista semanal. Até 2015, nós temos 37 milhões aproximadamente de adultos e crianças vivendo com AIDS, né? Nós temos mais de 2 milhões de pessoas com novos casos notificados. Em Cuiabá, se eu não me engano, nós temos a média de 20 novos casos notificados todo mês. Basta dizer que o número de adolescentes grávidas nesse país aumenta, então se elas estão fazendo sexo desprotegido, né? Nós temos 1,1 milhões de mortos em 2015, até 2015, né? Nós temos mais de 3 milhões de crianças vivendo com AIDS. Existem hoje os protocolos, que a mãe faz o pré-natal, caso ela seja diagnosticada com o vírus HIV, é feito toda a terapia com ela. Quando ela vai ter o filho, ela leva um kit com medicação, então ela toma a medicação, a criança toma a medicação, então isso reduz muitos os casos, mas a gente tem, né? E Brasil, Colômbia, México e Venezuela, aqui na América Latina, respondem por quase a maior parte dos casos de AIDS. Agora a gente vai especificamente para a área que eu acredito que vai interessar mais a minha classe de trabalho, que seria o atendimento odontológico. Para a gente começar essa discussão, é necessário que a gente defenda ou aplique alguns postulados, né, algumas dúvidas. O tratamento odontológico em ambulatório, ele é um procedimento eletivo, né? Eu acredito que ele seja um procedimento eletivo. Ele é um procedimento que pode ser adiado, que pode ser postergado? Eu acredito que sim, né? Então, considerando que o indivíduo que está doente de AIDS, que está acometido, que está com uma diarreia de 20 dias, que está com tuberculose, não tem como você imaginar que ele vai pensar em dente naquele momento. Então, o indivíduo contaminado pelo vírus que vai procurar, na maior parte das vezes, o sistema ambulatorial, que vai lá no seu consultório, você está na ponta, ou na unidade básica de saúde, no PSF, é o paciente HIV positivo, que ele é assintomático. O paciente HIV positivo é paciente de ambulatório para a rede básica? Perfeitamente. Eu não sei nos outros estados, mas em Mato Grosso só existe um SAI que trata de ST/AIDS, que tem um gabinete odontológico, que é o do município de Cuiabá, né? Nós temos mais de 4 mil pessoas cadastradas e é inimaginável você considerar que eu trabalho com a doutora Bianca de manhã e eu à tarde, que nós vamos conseguir dar conta de toda a demanda das necessidades odontológicas básicas desses indivíduos. Então, eles estão procurando a rede básica em Cuiabá, eles devem procurar a rede básica, a gente orienta quando encaminha, a gente tem por obrigação, por uma questão ética, informar para o colega no serviço de contrarreferência a condição sorológica, né? Então, esse paciente, no interior, que eu saiba, não existe
gabinete odontológico inserido no SAI, existe tratamento, por exemplo, se eu não me engano, em Várzea Grande, aqui na segunda maior cidade da capital, tem alguns colegas que trabalham na rede básica, e as demandas desses pacientes que são atendidos no SAI, eles são encaminhados para esses colegas. Paciente doente de AIDS é paciente do centro de especialidade? Perfeitamente. Esse é um paciente que ele é tratado, ele deve ser tratado no centro de especialidade. Então, a gente vai fazer essas considerações partindo do pressuposto que o paciente soropositivo ele está sintomático e ele tem condições, e ele deve sim, e ele é atendido. Né? A gente costuma falar que quem está na rede básica atendeu ontem, deve estar atendendo hoje ou vai atender amanhã um paciente soropositivo. A questão é, você tem conhecimento suficiente e condições para prestar um atendimento seguro do ponto de vista odontológico para esse paciente, a necessidade de eu ter um fluxograma maior, de eu estar receitando antibiótico prévio, de eu estar tendo algumas preocupações que hoje não se faz mais necessárias, não, porque a maior parte desses pacientes que estão contaminados, o objetivo da terapia antirretroviral é manter ele apenas com a infecção latente no organismo. Tem um trabalho que eu acredito que, assim que a gente encerrar, vai estar disponibilizado na internet. É um trabalho foi feito na revista de otorrinolaringologia, que ele fala que a candidíase oral e a leucoplasia pilosa são excelentes marcadores da progressão da infecção por vírus. Então, um colega que está atendendo um paciente soropositivo desvinculado de um site, como é o meu caso, que tem acesso ao fichário do paciente, eu imaginei como é que esse colega vai poder perceber se esse paciente está caminhando para uma fase de doença ou ele está assintomático. Esse trabalho científico ele dá excelentes informações e condições para que a gente possa fazer a monitorização, não só do paciente soropositivo, mas desconfiar de qualquer quadro de imunodeficiência do paciente. Podemos citar indivíduos que estejam em tratamento de CA, que estejam fazendo quimioterapia, indivíduos que usam antibiótico rotineiramente, indivíduos que usam de maneira crônica anti-inflamatórios não hormonais, são indivíduos que estão com a imunidade baixa, então a gente pode estar, de repente, verificando essas lesões. Né? Eu estou partindo do princípio que a gente sabe quais são os padrões de normalidade da boca, porque não adianta você querer procurar alguma coisa se você não sabe qual é o aspecto de normalidade. Então, todo mundo aqui sabe que tem que ser feita a anamnese, tem que ser feito os exames dos tecidos bucais do paciente, dos tecidos moles, não só dos dentes, em cada vez que o paciente vai fazer um tratamento. Né? Eu identifiquei e separei alguns apontamentos desse trabalho, mas ele está nesse link, vocês conseguem acesso a ele sem problema nenhum. Os autores relatam que candidíase oral e leucoplasia pilosa, né, são indicadores da progressão da infecção pelo vírus da imunodeficiência. Então, são bons indicadores para a gente estar modulando essa evolução do quadro, principalmente em locais onde exames específicos não são inacessíveis. No caso específico, seria o meu colega que está numa rede básica e não está vinculado ao centro de atendimento ambulatorial especializado em DSTAs. Né? Eles falam ainda que a presença dessas lesões não só sugerem a infecção pelo HIV, mas talvez sejam um dos principais sinais de evolução do indivíduo infectado, né, para o desenvolvimento da AIDS. A minha preocupação, atendendo o paciente soropositivo, é que tipo de intervenção eu vou conseguir fazer nele, principalmente do ponto de vista invasivo, eu vou trabalhar com muito sangue, se ele está numa condição de doente ou não. E a conclusão desse trabalho é que a presença das lesões orais e da candidíase oral e da leucoplasia pilosa em pacientes infectados pelo HIV é forte indicativo da contagem de células CD4 desses pacientes, né, e provavelmente estejam no nível abaixo de 300 células por milímetro cúbico. Como é que o médico ele sabe que esse paciente está respondendo bem? Uma vez diagnosticado, o exame anti-HIV, Western blot, imunofluorescência,
e o ELISA, uma vez diagnosticado, eu vou estabelecer, dependendo da situação ou do protocolo, eu vou estabelecer uma terapia antirretroviral. Ele vai começar a tomar remédio para combater a progressão desse vírus. Como é que o médico vai conseguir, como é que a equipe médica vai conseguir saber se o vírus está respondendo bem ou não à medicação, se está ocorrendo a diminuição? Ele solicita essa contagem sorológica sérica, ele vai estimar a quantidade de linfócitos TCD4, o exame dá o TCD4 e o CD8, e ele vai quantificar a carga viral. Então, qual é a conclusão desse trabalho? É que o aparecimento da candidíase oral e da leucoplasia pilosa num paciente sabidamente HIV positivo, ele pode estar sugerindo que a terapia está falhando e esse paciente está caminhando para o desenvolvimento da AIDS. Presença de cândida oral e leucoplasia pilosa em pacientes infectados pelo HIV está relacionado ao aumento da carga viral. Então, a gente consegue desconfiar que ele está falhando a terapia ou que esse paciente tem algum grau de imunidade comprometido de maneira bem severa, porque ele está apresentando, não necessariamente, mas provavelmente candidíase oral e leucoplasia pilosa. Né? E a conclusão final é que candidíase oral e leucoplasia pilosa é um marcador clínico confiável da progressão da doença na população brasileira. Então, a gente tem que estar mais atento quais seriam esses aspectos clínicos dessas afecções aí na mucosa bucal. Candidíase é uma doença fúngica do nascimento até sua morte, você tem cândida na boca. Uma queda, um desequilíbrio dessa flora vai fazer do hospedeiro e da flora, vai fazer com que ela se manifeste. Né? Nós temos alguns casos aqui, algumas imagens que eu consegui na internet de cândida, de exemplos de cândida, né? Talvez a mais agressiva seja a candidíase esofagiana, a pseudomembranosa. Aí aqui esse paciente está bem doente, né? Está caminhando já para uma falência, ele não consegue nem se alimentar. Candidíase no palato, eritematosa no palato e no ventre de língua. Eu queria chamar a atenção para essa candidíase aqui, né, no palato. Você tem um indivíduo, todo mundo já viu candidíase e sabe identificar ela. Você tem um indivíduo que usa uma prótese total. Por desconhecimento ou falta de orientação, ele utiliza essa prótese total o dia todo. Ele vai no seu consultório, você pede para ele remover na unidade básica de saúde, você pede para remover essa prótese e você consegue ver toda o desenho da prótese na boca dele. Isso é candidíase. Mas essa candidíase, ela quer dizer que esse paciente esteja imunodeprimido? Não. Essa candidíase é porque a saliva, as condições de higiene, ele não remove essa prótese para fazer a escovação, então fica a saliva parada, restos alimentares, e aí favorece um desequilíbrio e essa candidíase se manifesta. Condição diferente de um indivíduo dentado, totalmente dentado ou parcialmente dentado, em que você vê esse aspecto aqui. Então você já fica atento que isso não é uma condição, um padrão de normalidade. A gente trata essa candidíase, na maioria das vezes a gente não trata essa candidíase. A gente informa o centro médico que ele faz tratamento, que esse paciente está com uma candidíase, provavelmente ele está em falha de terapia, provavelmente ele está com uma alta carga viral, ou provavelmente ele está com baixo CD4. E nós temos a leucoplasia pilosa. Essa leucoplasia pilosa, ela é diferente da leucoplasia, daquelas lesões brancas que acomete a boca, que são pré-cancerizáveis, que tem que ser biopsiado, né? Essa leucoplasia pilosa, isso aqui são fotografias que a gente tirou de pacientes na época que lá na unidade do estado que eu trabalho também, a gente atendia pacientes soropositivos. Então vocês vejam que ela acomete a face lateral de língua. Ela chama leucoplasia pilosa porque ela tem como se fosse um aspecto de pelos, né, de estrias na língua, é indolor e é um forte indicativo de que esse paciente está caminhando para um quadro de AIDS, é um forte indicador que esse paciente está com uma alta carga viral, um forte indicador que esse paciente está com falha terapêutica. Então a gente, o odontólogo, examinando a boca, a gente pode estar desconfiando e sugerindo à equipe médica que esse paciente está apresentando uma falha terapêutica. Na maioria das vezes, essas infecções que acometem a cavidade bucal, elas antecedem, elas chegam antes de uma manifestação sistêmica.
Então, lá no SAI, a gente tem esse trabalho também, está verificando a condição. Para um colega que está numa unidade básica de saúde no interior, na ponta, verifica essa lesão, ele pode desconfiar. Não é que isso aqui você possa falar que esse paciente é soropositivo, certo? Importante que a gente saiba. Mas que você possa desconfiar de um aumento dessa carga viral, e aí sim você talvez possa adiar algum procedimento mais invasivo nesse paciente. É causado pelo vírus Epstein-Barr, então o diagnóstico diferencial, você faz cultura por vírus e vai dar que o agente etiológico é esse, então você está diante de uma infecção, de uma infecção causada pelo vírus HIV, pelo quadro da imunidade, perdão. Os exames que a gente pode pedir lá no site, diante do paciente, você pode solicitar CD4 carga viral, que são aqueles exames que eu falei que a equipe médica utiliza para modular a resposta do vírus à terapia, ou se está na hora de iniciar a terapia. A gente pede também se ele tem hepatite C. Por quê? Porque existe uma co-infecção muito grande entre o paciente com hepatite C e o paciente doente infectado pelo vírus HIV. Isso aqui é mais grave, é mais importante no caso de um acidente ocupacional, que a gente vai abordar um pouquinho mais adiante, que é um caso fortuito, pode acontecer no indivíduo recém-formado, no estudante, como também pode acontecer no colega que sabe muito de paciente soropositivo, que trabalha no centro. Quer dizer, não tem como você, na verdade, você se prepara para minimizar a ocorrência, mas ele pode ocorrer. A medicação de uso, eu peço para ver, porque aí o médico vai me falar se ele está fazendo... Na verdade, eu provoco um retorno desse paciente ao centro de tratamento. Se ele não me retornar com isso, a gente pergunta por quê, dá mais um prazo. Não é impeditivo, esses exames não são impeditivos de você realizar algum procedimento, mas os procedimentos invasivos, na presença dessas lesões que eu mostrei para vocês, eu prefiro aguardar um pouquinho mais. Procedimentos invasivos que eu falo que envolvam sangue seriam uma extração dentária e uma cirurgia. O estado geral de saúde, né? Eu costumo colocar encaminhar cópias, por quê? Porque eu não tenho acesso a esse tipo de exames, tá? E esses exames, eles são específicos dos centros que tratam, principalmente o CD4 carga viral. Se esse paciente está aderido ao serviço do SAI, que ele faz o acompanhamento da infecção do vírus, o médico que trata ele tem a posse de todas essas informações, porque são exames de rotina. E aí, a gente tem um exemplo desses exames, né? Resultado do exame de quantificação de carga viral. Numa coluna você tem as cargas virais do paciente, dependendo da data que estiver pronto. Então, eu tenho do dia 18/11 de 2014 até o 10 de março desse ano, eu tenho mais ou menos um histórico sérico desse paciente. Provavelmente ele deve ter sido diagnosticado aqui em 2014 com alta carga viral, 48 mil cópias, né? Entra com a terapêutica antirretroviral e ele caminha para uma situação assintomática. Eu tenho o CD4 dele também, eu falei para vocês que quanto maior o número de carga viral de vírus circulante, eu tenho uma diminuição do CD4. Diminuindo a carga viral, eu tenho um aumento desse CD4. Nesse momento, especificamente, esse exame foi coletado dia 14 de março desse ano, e meu paciente está com carga viral indetectável porque a sensibilidade da máquina que faz essa leitura, ela consegue identificar até 50 cópias por ml. Abaixo de 50 cópias por ml, ela dá como sendo indetectável, e, por consequência, eu tenho um bom CD4 633. Esse paciente está apto para qualquer tipo de procedimento, sim, inclusive o invasivo. E eu tenho aqui a resposta do meu colega infectologista. Ele informa que o paciente é diagnosticado com SIDA, né? Ele está em uso das medicações aqui, especificamente zidovudina, lamivudina, lopinavir, essas medicações que eles utilizam. Está em uso regular, a carga viral desse paciente está indetectável. Ela está me informando aqui que os exames estão em anexo, né? O anti-HCV desse paciente, ela me dá a data e informa que está não detectável. Não precisaria, mas a conclusão é essa mesmo, paciente em bom estado geral, não apresenta nenhuma doença oportunística.
Isso é um exemplo dos exames que a gente pede, mas, Romualdo, eu não tenho posse desses exames. Eu posso fazer o atendimento? Pode e deve. Monitora a boca dele, a mucosa dele, procura fazer uma anamnese, procura ser receptivo, que na grande maioria das vezes esses pacientes eles têm uma carência de ser acolhido, né? E com certeza você vai ter um atendimento de melhor qualidade, mais tranquilo para você e para ele. Deixa eu reduzir aqui o tamanho. Acidente ocupacional, a gente sempre fala, vocês vão encontrar aqui nesse site da Fiocruz, ele aborda todos os tipos de possibilidades, assim, com mais frequência que a gente possa se contaminar. Então, tem protocolo do HIV, da hepatite, esquema vacinal, possibilidades de soroconversão. Esse manual está disponível, mas tem outros manuais também, mas a sugestão fica esse da Fiocruz. E nós temos o acidente ocupacional com material biológico. Eu fiz um compilado, mais ou menos, das observações desse manual da Fiocruz, que seriam, deve ser tratado como emergência médica, sim, em condições com tranquilidade, você deve encerrar o seu procedimento, no caso ocorra algum tipo de acidente ocupacional, e se dirigir a um centro de testagem e aconselhamento, você e o paciente fonte, né? Estou considerando a possibilidade de um acidente ocupacional num paciente que você não sabe se ele é ou não, que ele tem um diagnóstico que você não tem posse do diagnóstico sorológico dele. As manobras, os protocolos devem ser iniciados o mais breve possível, com uma tolerância de 2 horas. As profilaxias pós-exposição, elas não são totalmente eficazes, tá? Garante 87% de cobertura, então quanto mais cedo você puder entrar nesse espaço de tempo de 2 horas, melhor. Para a nossa tranquilidade, o risco de transmissão para o HIV no acidente percutâneo, em que eu tenho a transfixação, o rompimento, uma solução de continuidade do meu tecido, né, da minha pele, com um instrumento pérfuro cortante, é de 0,3%. Isso aqui são 3 a cada 1000 perfurações que você teria, é muito pouco provável que isso ocorra. E numa exposição de mucosa, que eu considero, nos dias atuais, que você tem orientação e tem conhecimento para utilizar o equipamento de proteção individual, é muito pouco provável que você venha a soroconverter. Isso aqui são dados, né, trabalhando as possibilidades de uma agulha, de um acidente percutâneo em indivíduo com uma cânula aspirando sangue diretamente na veia do paciente. A gente vai considerar que na odontologia nós trabalhamos com agulhas de pequeno calibre, 27 Gauss, talvez seria um pouco mais grossa com anestesia, que quase sempre a gente trabalha com anestesia, ou então a de 30 Gauss. Na maioria das vezes a gente injeta, né? No caso do anestésico nós estamos sempre injetando. Romualdo, mas tem a aspiração, a pressão negativa. Tudo bem, mas é muito pouco provável, a gente sempre está de luva, então fiquem tranquilos que a possibilidade de soroconversão é possível, mas a possibilidade ela é muito pequena. Existe um fluxograma que você segue no centro de testagem e aconselhamento, caso você seja vítima desse tipo de acidente. Esse fluxograma ele vai qualificar a fonte, que seria o seu paciente, e ele vai quantificar e ele vai qualificar o tipo de acidente. Então ele verifica se esse paciente é soropositivo ou não, e por isso que você encaminha o seu paciente. Se ele já for um paciente soropositivo, você está tranquilo, está de posse, solicita só o CD4 e a carga viral, mas você já está ciente que ele não tinha nenhuma manifestação oral na boca que suspeitasse de um aumento da carga viral. Quanto menor a carga viral desse paciente circulando no sangue periférico, menor a possibilidade de você soroconverter. Caso você não saiba, esse paciente é testado, você faz o teste rápido nele. Essa testagem sorológica ela não é compulsória, tá? Ela tem que ser autorizada, então você vai conversar com o seu paciente, olha, eu acabei de sofrer um acidente ocupacional e me perfurei, o senhor me acompanha, a gente vai num centro de testagem, geralmente os prontos de atendimento têm esse teste, você vai ser acolhido, vai fazer o teste no paciente fonte e vai fazer em você para quê? Para você comprovar do ponto de vista trabalhista que naquele período você não estava infectado e que a sua prima infecção ocorreu naquele momento, né? Eu gostaria só de voltar um slide,
que eu esqueci de considerar aqui. Quando a gente tem esse esquema da evolução típica da infecção pelo HIV, eu falei para vocês que do tempo zero até 3 ou 4 meses, eu não tenho quantidade de vírus, de anticorpo suficiente no organismo para que os testes sorológicos, o anti-HIV, o imunofluorescência, o Western blot e o ELISA, consiga descobrir. Então, o indivíduo sofreu um acidente ocupacional, ou se expôs a um comportamento de risco, a um sexo desprotegido, ou um acidente ocupacional, ou a mãe está gestante, vai fazer, e ela faz o anti-HCV e dá não reagente. Ou você vai no Hemocentro para fazer uma doação se você for doador regular. E dá não reagente. Ah, então quer dizer que eu não estou contaminado pelo vírus. Não. Quer dizer que de 4 meses para trás daquele tempo, você não estava contaminado pelo vírus HIV. Daí a importância de, no acidente ocupacional, você também fazer a sua testagem sorológica para você comprovar que naquele momento você não era contaminado. Agora, se o indivíduo sofreu uma exposição ou se expôs a um comportamento de risco e no primeiro exame que ele faz já dá positivo, então eu me contaminei naquele... Não. O exame HIV ele vai mostrar sempre 4 meses atrás. Tanto é que os centros de testagem e aconselhamento que tem nos serviços, o serviço estruturado, a gente sempre pede para que aquela pessoa retorne daqui a 3, 4 meses para repetir o exame e naquele período ela adote medidas de segurança para se proteger e proteger as pessoas que convivem com ela. Vou retornar aqui para o último slide. Então, você faz esse fluxograma, você testa, né? Romualdo, mas onde eu trabalho não tem o teste, né? Eu não tenho acesso ao teste. Então, você procura o centro que tenha a medicação antirretroviral disponível, você entra com a medicação já, né? E aí você vai procurar um centro para fazer a testagem. Saindo o resultado, você pode suspender. Meu paciente saiu o resultado dele agora, ou eu estou fazendo uma busca ativa procurando ele, até você ter a confirmação sorológica, você vai fazer o uso dessa medicação e saindo a confirmação sorológica de que ele não é um paciente soropositivo, você suspende a medicação. Essa medicação antirretroviral, ela não é inócua, tá? Ela traz alguns problemas e, claro, que você vai ter que modular. Não é qualquer tipo de acidente que você já vai entrar com a medicação. Você precisa fazer um aconselhamento e uma orientação, e aí seguindo esse fluxograma que eu falei para vocês, que ele vai qualificar a fonte, e ele vai qualificar o tipo de acidente, você vai, no final do fluxograma, ele fala, entra com a terapia, não entra com a terapia, que a possibilidade de soroconversão, ela é 0, né? Eu dou por encerrada as informações e eu aguardo agora a orientação. Gostaria só para finalizar, agradecer a oportunidade de eu estar dividindo um pouquinho os conhecimentos que eu tenho, que eu adquiri nesses 17 anos de atendimento. Agradecer ao pessoal do Telesaúde, na figura do Dr. Kleber, que me fez esse convite. Espero que eu tenha ajudado. Segue os meus dados aí, que devem ficar na tela depois, e a gente está à disposição. Os 2 locais que a gente trabalha, o CEOP e o site de ST-AIDS do município de Cuiabá. Obrigado. Então, a gente parte para a primeira pergunta que veio do Danilo. Danilo gostaria de saber se os pacientes HIV necessitam de profilaxia antibiótica. Bom, Danilo, obrigado pela pergunta. O paciente HIV positivo necessita de profilaxia antibiótica, não pela infecção do vírus, tá? Se eu tiver um paciente doente, mas eu já conversei com vocês, a diferença de um paciente. Se eu tiver com um paciente internado no hospital doente, né, precisa de uma intervenção odontológica, que são em poucos casos, eu vou entrar com uma profilaxia antibiótica, eu tenho uma imunidade muito baixa. Eu vou fazer um procedimento extenso, muito invasivo, 3, 4, 5 extrações de uma vez só,
eu entraria com profilaxia antibiótica. Esse paciente é portador de alguma cardiopatia que tem indicação de profilaxia antibiótica, eu entraria com a profilaxia antibiótica. Não pelo fato dele ser soro positivo. Tá? Você tem um paciente que tem uma imunidade deficiente, mas ele consegue o assintomático, desde que ele não esteja doente, que representa uma falência do sistema imunológico dele, ou fica seriamente agravado, você não há necessidade de você entrar com antibiótico. Né? É necessário que a gente considere que, no caso específico da extração, é uma ferida que você vai provocar e você precisa do processo de cicatrização, que é modulado pelo sistema imunológico, que vai fazer todo o combate e estabelecer barreiras ali. Então, mas no paciente assintomático não há necessidade nenhuma. Agora, ele assintomático e cardiopata, portador de uma prótese valvar, com febre reumática, que são aquelas indicações que a gente tem, sim. Renal crônico, sim. Né? Você tem, mas não pelo fato dele ser apenas soro positivo. Sim. A segunda pergunta vem da Patrícia e ela gostaria de saber o seguinte. Na unidade que trabalho, lavamos os instrumentais com sabão enzimático e usamos autoclave, mesmo sabendo que o vírus fica inativo sem hospedeiro. Gostaria de saber se há algum cuidado a mais na esterilização dos materiais. Tá. Boa tarde, Patrícia. Obrigado pela pergunta. Na verdade, você está me dando uma oportunidade de eu falar de várias coisas aqui. Né? O vírus, a sensibilidade, a gente chama de labilidade do vírus, ela é muito baixa. Né? O vírus a temperatura ambiente, ele é inativado. Em plasma seco, ele é inativado. Como é que a gente faz lá no SAI? Como é que a gente recomenda, inclusive no CEOP, né? Que é o outro local que a gente trabalha, não especificamente com paciente soro positivo, mas a gente tem que ter medidas de biossegurança. Né? Lá no SAI especificamente, que todos são soro positivos, a auxiliar ela tem uma bandeja, um recipiente um pouco profundo, ela vai disponibilizando aqueles materiais que eu vou acumulando durante o atendimento, em detergente enzimático, e quando eu termino todo o procedimento, aí ela vai processar, ela vai lavar, ela vai esfregar esse material. A gente não tem cubo ultrassônico, então a remoção mecânica das sujidades ela é feita com a mão mesmo, e é claro que com luva, né? E caso ocorra um acidente ocupacional, que eu já falei para vocês que é um caso fortuito, por vírus HIV, a colega está protegida. Então, o vírus ele é inativado com muita facilidade, álcool 70, né? Eu só gostaria, se você me permitir, a AIDS, o advento da AIDS, ela trouxe vários problemas, né, na saúde geral, mas ela, de certo modo, ela foi muito boa para a odontologia. Né? Eu tive a oportunidade de me formar em 97 e a gente ainda tinha muito forno de Pasteur no consultório, que seria a estufa. Né? E aí a gente foi obrigado a estar estabelecendo outras medidas de controle mais efetivos, o autoclave, né? O uso do EPI, isso tudo a gente deve um cuidado redobrado nos procedimentos de desinfecção e esterilização que a gente tem no consultório hoje, né? Em grande parte, a gente deve, pelo menos na minha opinião, a gente deve ao advento da AIDS e das infecções que ela acabou trazendo. Eu acredito que o protocolo que vocês têm é o adequado, né? Trabalhando sempre com EPI, eu acredito que a gente esteja protegido, sim. Fabrício gostaria de saber se existe alguma restrição medicamentosa. Para o paciente soro positivo? Não complementou. Fabrício, se você puder complementar, por gentileza. Se existe alguma restrição medicamentosa para o paciente, não. O que é que você vai utilizar na sua clínica, né? Na unidade básica? Você vai utilizar anti-inflamatório, vai utilizar analgésicos, vai utilizar antibiótico, não há necessidade. Você tem que perceber, no caso de uma candidíase, no caso de uma infecção, que
resulte de uma queda do sistema imunológico, a gente trata isso aí com a recaptura desse paciente, fazendo uso de novo da medicação antirretroviral, e aí o sistema imunológico dele é tratado. Mas que eu me lembre agora, ou que eu tenha alguma restrição, ou que eu tenha percebido alguma restrição, não. As medicações que a gente utiliza diariamente no consultório, elas não interferem na terapia antirretroviral, e não tem nenhuma que eu evite de estar utilizando. Você tem critérios, sim, né? Eu acho que com quem trabalha, o profissional que tem a sorte de trabalhar com paciente soropositivo, ele é exigido uma compreensão melhor do sistema imunológico, do processo infeccioso, como é que ele se estabelece, da antibiótico terapia, né? Eu sou especialista em endodontia, eu faço endodontia lá para os meus pacientes, e não tem diferença, não tem medicação a mais ou a menos, ou terapia a mais ou a menos, diferente da que eu estabeleço se eu tivesse em qualquer outra unidade que não atendesse o paciente soropositivo. Bom, chegou uma pergunta aqui, vou colocar da Carla. Ela diz o seguinte: em paciente portador de HIV, criança, o tratamento é como no de adulto? Seria o mesmo? O paciente HIV positivo para criança, o atendimento adulto, mas o tratamento dentário que ela está perguntando, o tratamento dentário, sim, não há alteração, não ficou muita coisa depois da cronicidade dessa infecção, né? Não se trata candidíase, já prescrevi. Carla, por gentileza, Carla, eu vou pedir para que você refaça a sua pergunta, que para a gente está chegando cortado, fica um pouco complicada a compreensão, tá? Eu posso responder diretamente aqui? Só repita para mim, por favor. A Patrícia, eu estou acompanhando aqui o que ela escreveu. Eu comentei que a gente não trata candidíase. Tá, deixa eu explicar um pouquinho melhor. A candidíase que eu falei, ela é um sinal de uma queda da imunidade. Então, vai adiantar muito pouco num paciente que não está fazendo uso da medicação, que está com alta carga viral, e que a manifestação da candidíase na boca dele é resultado dessa queda da imunidade, eu tratar o aspecto tópico dessa candidíase. Né? Claro que se ela está sintomática, ela está dificultando a deglutição, eu entro com anistatina, eu posso entrar com uma coisa um pouco mais forte, tipo fluconazol no paciente, mas na maioria das vezes, ele fazendo o retorno à terapia, a recaptura dele na terapia, a tendência dessa afecção, a manifestação dela, né? Porque na verdade você não remove o fungo da boca, né? Ele continua ali toda vez que o paciente tiver infecção, tiver uma queda da imunidade grave, vai estar aparecendo essa afecção na boca dele, né? Mas se for sintomático, se ele te queixar de ardência de boca, sim, mas imediatamente eu estou entrando em contato com o médico e estou solicitando que o médico faça uma investigação. Geralmente o médico já está sabendo e retorna ao modo. Realmente ele falhou a terapia, ele não está tomando, está na hora dele tomar alguma medicação, de eu mudar o esquema da terapia antirretroviral. E aí, 2, 3 dias depois, na próxima consulta, o paciente já está numa condição bem melhor, sem ter passado nenhum tratamento específico para a candidíase, no caso, né? A Carla, ela quer saber aqui, só finalizando, o tratamento da criança, o tratamento do adulto, ele é o mesmo tratamento para o HIV? Olha, em alguns aspectos eu acredito que sim, tá? Nós temos muita dificuldade da criança receber o atendimento, a medicação, a posologia são medicações que geralmente é mais de um comprimido todos os dias, né? Mas eu acredito que sim. Eu não trato paciente soropositivo, eu trato o aspecto odontológico dele, né? Mas até onde eu tenho, e posso ter essa informação,
a criança ela é tratada do mesmo jeito que o adulto, ela vai fazer CD4, carga viral de rotina, vai entrar com a terapia antirretroviral, vai ser tratado as infecções oportunísticas que porventura aconteça, não existe nenhuma manifestação, nenhuma alteração de formação pelo fato dela ter nascido com a transmissão vertical, né, dela ter recebido da mãe. Eu acredito que sim, o tratamento, e não impacta, o tratamento odontológico é o mesmo, toda a terapia que você teria indicada para uma criança, com a indicação da criança na odontopediatria, é também a do adulto, né? Eu acredito que eu tenho esclarecido. Sim, ela já colocou um ok aqui pra gente, doutor Romualdo. Então, por gentileza, suas considerações finais, uns agradecimentos, a gente poder estar encerrando. Bom, agradecer mais uma vez, me colocar à disposição na medida do possível. Vocês quiserem conhecer o nosso setor, eu fiquei muito contente em saber aqui, através do Fabrício, lá de Rondonópolis, que o SAI está funcionando, tem atendimento odontológico. Eu lembro do Dr. Rafael, que recebeu a capacitação com a gente, eu acho que em 2003 ou 2004, né, teve lá no SAI, quando o serviço era no Estado. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço a atenção dos meus colegas lá do CEOP que mandaram um abraço. Obrigado.